Saudações a que nos acompanha, bem-vindos a mais uma grande entrevista do Jornal Mercado. Nesta edição temos como convidado Bruno Albernaz, CEO do Grupo Arena. Aqui eu estendo os meus cumprimentos. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite e espero que possa estar à altura das vossas perguntas e responder de maneira bastante esclarecedora aquilo que é o tema pertinente do momento, que é, depreendo eu, a FILDA, edição 37. Muito bem, falando da FILDA, edição 37, nós gostaríamos de saber quando é que o Grupo Arena passou a organizar então a Feira Internacional de Luanda? Nós, portanto, passamos a fazer a organização da Feira Internacional de Luanda em 2017. Portanto, esta é a quinta edição organizada pela Eventos Arena. Muito bem, o Governo tem dado nota positiva à vossa organização, nesta que é a missão, então, de organizar a maior bolsa nacional de negócios? Sim. Temos recebido nota positiva, daí a continuidade daquilo que é a nossa participação à frente desta organização. É importante realçar que nós recebemos a organização da feira num momento bastante difícil, após o cancelamento de uma edição, com bastantes danos para a nossa reputação enquanto mercado, e também para aquela que era a confiança que as empresas tinham não só na FILDA, mas também como porta de entrada no nosso país. Portanto, foi um exercício muito difícil, ficámos sem lugar para realizar a feira. Em 2017 a mesma foi realizada na Marginal, portanto, na Baía de Luanda, e só em 2018 então é que entramos nestas instalações para a organização então da FILDA. Nós fazemos a FILDA nestas instalações desde 2018, 19, 21 e 22. A edição de 2020 foi interrompida pela pandemia Covid-19 e temos vindo a fazer um investimento paulatinamente na melhoria daquelas que são as condições para proporcionar o melhor ambiente de negócios aos expositores e também a quem nos visita, criando assim aquele que é o motivo daquela que é a participação dos expositores e quem tem a intenção de fazer negócios ao estar neste tipo de eventos que são as feiras. Bem, além da FILDA, que outros eventos o Grupo Arena organiza? A Eventos Arena, além da FILDA, tem marcas próprias, como é o caso da Feira Internacional de Benguela, que organiza, portanto, já há bastante tempo, desde 2011. Além da Feira Internacional de Benguela, fazemos também a Expo Indústria. Além da Expo Indústria, temos a Projeta, que era a Constrói Angola, também é uma marca própria, que se organiza, portanto, também não foi organizada em 2020 e em 2021, também fruto infelizmente, da pandemia, que este ano vamos retomar, agora no final do mês de outubro, e uma série de outros eventos que são organizados, de eventos corporativos, entre outros, que são organizados há 20 anos. É importante realçar que nós estamos no nosso 20º aniversário. Dentro desse 20º aniversário, quais são então as principais dificuldades que enfrentam ao organizar então esse tipo de eventos? Bem, os eventos têm a sua dinâmica e por si só têm as suas dificuldades naturais. Fora essas dificuldades naturais, é um bocadinho também aquela que é a dinâmica do nosso mercado. É um mercado que tem vindo a evoluir, tem caminhado para um nível já muito próximo daquele que é considerado um nível ocidental, se assim poderemos apelidar. As marcas nacionais cada vez mais assumem uma força muito importante naquilo que é o nosso consumo e naquilo que é o nosso mercado. As marcas nacionais melhoraram bastante e evoluíram muito aquela que é a sua apresentação e, como tal, sendo os eventos e sendo as feiras uma das ferramentas de marketing direto, essas marcas e esse produto feito em Angola e esse produto que cada vez mais, sejam eles de serviços ou de consumo, procuram cada vez mais estas ferramentas de acesso àquele que é o mercado e àquele que são os clientes que procuram para os seus produtos. Portanto, além das dificuldades inerentes à realização do evento, é também alguma especificidade do mercado. Mas nós temos vindo a adaptar, temos nos vindo a adaptar à realidade
e a criar soluções para poder ir fazendo com qualidade e podendo ir atendendo os nossos clientes da melhor forma possível, sempre procurando o nível de excelência para poder fazer com que as expectativas que detêm sobre nós sejam atingidas e que possam claramente atingir aquilo que são os seus objetivos. Neste quesito, estamos a falar da 37ª edição da FIUDA. Quanto custou realizar esta edição? Nós temos um investimento aproximado entre 250 a 300 milhões de kwanzas, é o investimento que nós fizemos. Os orçamentos normalmente têm sempre uns desvios, estamos a apurá-los, mas não andará muito longe, ou seja, nós já fazemos um orçamento bastante robusto, bastante considerado, ou seja, já com uma previsão de inclusivamente daquilo que poderão ser alguns desvios. Para lhe dar um exemplo, nós tínhamos a previsão de abertura da feira no dia 12, a feira seria de 12 a 16, infelizmente tivemos o infortúnio que todos nós angolanos vivemos, e a feira passou de abrir a dia 12 e passou a abrir no dia 16. Em relação ao último local, né, estamos a falar do Kazenga, onde estava a FIUDA, a Zona Económica Especial tem sido um espaço de atratividade para mais expositores e visitantes? Sim, basta ver como é que a feira está, ou seja, nós tivemos no primeiro dia quase 6.000 pessoas, no segundo dia 6.300 pessoas, no terceiro dia ontem 6.000 pessoas e hoje já vamos muito próximo das 6.000 pessoas, portanto estamos a falar que em 4 dias temos aproximadamente 21, 22 mil pessoas a visitarem a feira. Números reais, nós temos counters e temos câmaras espalhadas, temos os torniquetes, que nos permite ter um acesso direto, portanto não é filosofia, é realidade. A Zona Económica Especial está dentro de um dos principais eixos comunicantes, ou seja, nós temos aqui a Via Expresso, temos a estrada de Viana, temos vários principais centros urbanos, a cidade do Quilamba, o Sequel, os Zangos, o acesso a Viana, ou seja, nós estamos perto do polo industrial de Viana, estamos dentro do maior cluster industrial do país, portanto, estamos no sítio certo para que esta feira se realize. Claramente que temos que melhorar as condições dos pavilhões, temos que melhorar não só a condição do pavilhão, mas também todas as facilidades inerentes à realização de uma feira deste nível, e é isso que estamos a procurar fazer, é isso que vamos fazer, porque este é o lugar certo para se realizar feiras e para se realizar eventos deste nível. Aproximamos de quem está a produzir, aproximamos e criamos facilidades a quem nos visita, temos bons acessos, temos condições para que as pessoas nos visitem, estamos muito próximo daquele que será o futuro aeroporto internacional de Luanda, do Dr. António Agostinho Neto. Estamos no sítio certo e claramente que foi uma evolução muito grande virmos para aqui para realizar eventos deste nível, principalmente uma feira internacional de Luanda. No ano passado registrou-se que tinha 750 expositores em 18 países. Neste ano, esses números foram ultrapassados? Sim, claramente ultrapassados. Claramente. Ou seja, deve haver algum engano na forma, mas não foram essas participações todas. Tivemos menos. Nós evoluímos este ano cerca de 40%. Nós temos este ano 629 participações diretas e indiretas. E a nível dos países, quantos países temos aqui? O ano passado nós tínhamos 3 países, este ano temos em missões oficiais 8 e depois temos mais 5 empresas de origens que não estão em missões oficiais, mas estão diretamente a participar. Ou seja, temos um fenómeno, não é um fenómeno, Angola cada vez mais assume um papel importante naquele que é o teatro mundial dos negócios, e nós tivemos a participação de empresas internacionais que diretamente se inscreveram na feira, procuraram aqueles que são os nossos canais comerciais, inscreveram-se, marcaram as suas viagens, pediram apoio para a obtenção dos vistos, demos todo o apoio e as pessoas aqui estão a fazer os seus negócios, a conhecer o nosso país e a relacionarem-se e a criarem parcerias, por exemplo, com os nossos empresários. Que país tem maior participação, representação cá nesta feira? Nós temos 4 países com bastante representação, que é a África do Sul, a Alemanha, Itália e Portugal. A nível do setor de atividade, qual setor tem maior participação? Nós temos a indústria, o comércio e serviços é quem tem ainda, mas tem vindo a perder bastante para o setor industrial e para o setor do agronegócio. O setor de comércio e serviços, em tempos anteriores, assumia claramente um número bastante elevado, ou seja, tínhamos quase 80% deste setor. Hoje temos reduções muito fortes, ou seja, já estamos a falar em cerca de 40%, 45% da participação, ou seja, temos aqui uma redução claramente
de cerca de 35% naquele que é o próprio perfil do expositor. Se nós repararmos, se andarmos aqui pelos corredores, vemos bastante já produto feito em Angola. Já vemos bastante, desde a indústria transformadora, a indústria de bebidas, a indústria alimentar, já vemos bastantes indústrias nacionais e vemos bastantes empresas nacionais a fazer o interface entre aquilo que é a produção e os grandes canais de distribuição. Portanto, estas empresas já surgem, muitas delas também, já com uma grande componente tecnológica a criar e a proporcionar serviços em novas plataformas modernas de retalho e que, embora ainda sejam empresas de comércio e serviços, mas já muito viradas para o push-up daquelas que são as indústrias que estão aqui a apresentar o seu produto. Portanto, o número de empresas de comércio e serviços, em resumo, baixou significativamente, o número de indústrias aumentou significativamente, o número de fornecedores para as indústrias e para o setor do agronegócio aumentou significativamente, e isto é um bocadinho o resultado daquilo que eu lhe disse, que é a mudança do paradigma do expositor. Mudou completamente. Nós tínhamos um expositor que vinha para fazer um comércio direto, a sua preocupação era chegar com a mercadoria, vender, receber o seu dinheiro e ir à sua vida. Hoje em dia este perfil inverteu. Nós temos um expositor que vem para investir, vem para ficar, vem para estabelecer parcerias, vem à procura daquilo que são os nossos programas, para apostar e para investir, e antigamente não era isto. E este paradigma tem vindo a mudar, ou seja, esta inversão de perfil de expositor também tem sido um gráfico que tem evoluído bastante nos últimos tempos. Muito bem, falou sobre tecnologia. Eu iria perguntar, por que do lema tecnologias disruptas como fator de desenvolvimento sustentável? As tecnologias disruptivas como fator de desenvolvimento é um tema pertinente. Desde aquilo que foi este período menos bom da pandemia, as tecnologias, a meu entender, assumiram um papel importantíssimo naquilo que é a comunicação, na aproximação das pessoas. Nós começamos a utilizar outros meios de contacto, outros meios de aproximação, e isso teve uma evolução muito grande. E estes meios fizeram com que cada vez mais as empresas se aproximassem. E a evolução destes novos meios de comunicação, desta tecnologia ao serviço do consumidor normal, fizeram com que uma série de procedimentos internos das empresas ficassem otimizados. Ou seja, e houve um desenvolvimento muito maior, passando por uma série de passos e barreiras com estas novas tecnologias ao serviço da economia e do consumidor normal, do público normal. Portanto, é um tema pertinente e eu acho que nós, enquanto país em desenvolvimento, evitamos todos os passos que são dados, digamos, em economias mais maduras, em economias mais formadas, enquanto que em economias mais maduras temos que ir fazendo o step by step, nós temos a oportunidade de passar por uma série de etapas e ir diretamente àquele que é o produto final. Portanto, estas tecnologias disruptivas vêm não só ajudar aquele que é o desenvolvimento mais acelerado, mas também vêm fazer com que nós possamos otimizar todos os nossos processos. Portanto, é pertinente e nós achamos que deveria ser um tema que as empresas olhassem para o mesmo para poderem mudar um bocadinho daquele que é o seu pensamento e caminharem para podermos correr muito mais que os outros. Nós temos aqui um problema a nível de país que é importante. Nós temos a população a crescer cerca de 30%. Se nós crescermos enquanto economia 3%, temos aqui um gap. Então nós temos que proporcionar ou tentar alertar, acender a luz, que nós temos que crescer muito mais, acelerar muito mais e todos nós trabalharmos em dobro, porque precisamos de recuperar e precisamos de correr atrás. Muitas coisas já são feitas, muitas coisas estão a ser feitas, só temos é que corresponder, olhar para a frente e correr. A nível de representações, quantos expositores angolanos nós temos nesta edição? Nós temos, a maioria são expositores angolanos, nós temos cerca de 450 participações nacionais, e o resto então são cerca de 180 empresas de participação estrangeira. Essas empresas estão em Luanda ou estão divididas em outras partes do país? Nós temos a participação de algumas empresas oriundas de algumas províncias, nomeadamente de Benguela, nomeadamente da província da Huila, do Namibe, do Ambo, entre outras províncias, Malange. Temos inclusivamente uma empresa que é o nosso patrocinador, a Biocon, é da província de Malange, temos da província de Benguela, portanto, que representa
além de outros produtos que faz, também um dos maiores produtores de sal, ou seja, que vem da província de Benguela. Temos da província de Luanda, da Huila, uma série de indústrias, também indústrias transformadoras. Ou seja, temos aqui um leque de participação da província de Cabinda, temos aqui um leque de participantes que vêm expor, digamos, aquele que é o principal centro de negócios, aquela que é a principal bolsa de negócios do país. E também podemos, de alguma forma, temos outras empresas da província de Benguela, onde temos, se calhar, o maior parque industrial do país a funcionar, no município da Catumbela, portanto, e muitas destas empresas que vêm das províncias, também não nos podemos esquecer que já temos empresas do âmbito nacional que participam. Hoje as empresas, embora tenham a sua sede em Luanda, desde os serviços financeiros, da banca a outros, estão espalhados de Cabinda ao Cunene. Olhando agora, quais são as principais reclamações dos expositores? Está tudo bem, será? Eu ainda não ouvi muitas reclamações. Vou ouvir, e eu acho que as críticas são importantes para nós. Nós aprendemos com as críticas e aprendemos com aquelas reclamações que são feitas de uma forma construtiva. Reclamar por reclamar e criticar por criticar, embora tenhamos a obrigação e a educação de as ouvir, mas eu acho que é importante nós criticarmos de forma construtiva para que nós possamos olhar e melhorar e evoluir. E eu até agora, sinceramente, nós temos uma autocrítica muito forte, nós sabemos que temos alguns aspectos que temos que melhorar e vamos fazê-lo, mas no balanço nós temos um inquérito, temos alguns inquiridores a andar pela feira a perceber aquela que é a opinião do expositor, a opinião de quem nos visita, a opinião de vários formadores de opinião, para daí então extrairmos um relatório e daí então observar de uma forma clara e evidente aquilo que são as ações que temos que começar a empreender já na quinta-feira para que a edição 38 do 23 seja melhor que esta. Muito bem, já pensa na próxima edição? Claramente, na quinta-feira já tenho que pensar na edição 38. Na quinta-feira de manhã começam os preparativos para a edição 38. Portanto, nós trabalhamos de ano a ano e é assim que tem que ser. Tivemos aqui alguns interregnos na preparação, por causa daquilo, eu não gosto muito de estar sempre a repetir, mas na realidade temos que falar, mas que espero que não volte a acontecer e que nos deixem trabalhar. Quando digo deixem, é estas contingências que vão acontecendo, ou é a pandemia Covid-19, ou é este momento menos bom que se está a viver na Europa, quer dizer, tudo isto são fatores que de alguma forma influenciam naquilo que são as nossas ações de preparação. Mas nós estamos dedicados, estamos com muita força e a partir de quinta-feira começamos então a preparar a edição 38. Muito bem, que balanço faz desta edição, de uma forma geral? Estamos no quarto dia, no final do quarto dia, portanto um balanço muito positivo, as expectativas que tínhamos foram superadas, um número de visitantes muito alto, um número de visitantes interessados em fazer negócio muito alto, uma informação muito positiva dos expositores, um balanço positivo na média da auscultação que já temos, um balanço muito positivo, a realização efetiva de negócios, a relação efetiva de notoriedade, de reconhecimento e notoriedade de quem aqui participa, porque muitas das vezes não são só os negócios, além dos negócios, há também aqui uma saída do anonimato, que é importante. Há muitas marcas que são novas e procuram aqui, eu costumo dizer que aqui é a Champions League, ou seja, é a Champions League do mercado. E eu acho que muitas destas empresas que estão no anonimato é aqui que se dão a conhecer ao mercado, às autoridades, às entidades, aos concorrentes, à concorrência, aos parceiros, e eu acho que esse feedback que estamos a ter até agora faz-nos crer que é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores edições que estamos a realizar. Muito bem, já para terminar, que desafios aponta para outras edições da Feira Internacional de Luanda? Os desafios são continuar a melhorar o nosso ambiente, continuar a proporcionar melhores condições, evoluir naquelas que são as condições que oferecemos aos nossos expositores e aos nossos visitantes. Além desta melhoria clara das nossas condições, é também cada vez mais fazer passar a mensagem que este é o principal palco e é o principal lugar para nós apresentarmos ao mercado aquelas que são as nossas ideias, os nossos negócios, os nossos produtos e fazer desta cada vez mais a maior bolsa de negócios do nosso país. Portanto, é para isso que nós trabalhamos, é para esta inversão
de perfil de expositor e para este aumento de cada vez mais do feito em Angola e do produto nacional que nós trabalhamos, e é isto que queremos continuar a fazer para que possamos ter cada vez mais esta inversão e seja cada vez mais uma feira importante, de mostra não só para o mercado nacional, mas também para o mercado internacional daquilo que nós melhor sabemos fazer. Muito bem. O fator económico também tem sido um dos seus principais indicadores para então a realização da própria FIUDA. Por exemplo, tivemos aqui alguns anos de recessão e não tem impactado naquilo que é a realização da própria FIUDA? Impacta sempre. Nós não podemos, de alguma forma, andar de forma... ou seja, não podemos estar desalinhados e não dizer que não afeta. Claro que afeta. Os empresários têm que olhar para a participação numa feira como um investimento e para nós investirmos temos que ter recursos. E se as nossas empresas não geram receitas e não geram uma margem que nos permita investir, não temos como fazer. E é óbvio que em tempos difíceis, a principal verba que é cortada, que não devia, mas que é cortada, são este tipo de ações, são os eventos, são a comunicação, é a publicidade. E as feiras, sendo uma ferramenta de marketing direto, claramente que são afetadas. Mas nós temos vindo a fazer um trabalho muito profundo de passagem de informação a estas empresas, que muitas das vezes este investimento pode fazer com que nós façamos a inversão do quadro. Pode fazer com que nós identifiquemos uma solução, não só de investimento, mas também de um determinado cliente ou projeto. E tem vindo a acontecer, embora com uma luta muito forte que temos tido a tentar fazer passar esta nossa mensagem, mas temos claramente tido um resultado positivo com a participação nas feiras. Tem sido uma evolução sofrida, mas ela aí está e vem comprovado, e tem vindo a comprovar que, na realidade, as pessoas têm aceito que, de facto, este é um veículo para aquilo que é o desenvolvimento dos seus negócios. Independentemente da recessão, os números não foram aqueles que nós tínhamos esperado, mas neste momento pós-pandemia, neste momento de arranque, os resultados têm sido muito positivos e esta feira é o grande resultado daquilo que tem sido este arranque nos últimos meses da nossa economia. Portanto, muitas empresas, um aumento relativamente ao ano passado de cerca de 40%, um aumento do interesse das empresas internacionais em estarem presentes, missões oficiais. Portanto, acho que dando de alguma forma como resultado daquele que o ano de 21 já registra um crescimento, acho que este também é resultado de todas as políticas e tudo aquilo que tem acontecido ao mercado. Portanto, só nos resta continuar a trabalhar, continuar a estar empenhados para acompanhar o crescimento e tentar crescer muito mais para mostrar aquela que é a resposta e para criarmos soluções internas. Quando disse há bocado que cada vez mais as empresas têm que estar presentes porque este é o lugar certo, é também de alguma forma ou seja, é também de alguma forma o lugar que vem fazer acontecer. Ou seja, se nós olharmos hoje para a dinâmica da feira, a feira está viva, está rica, ou seja, tem conteúdo, as empresas estão com muita força a apresentar, estão ativas, e isto cria um ambiente de negócios muito positivo, muito positivo. Nós vemos toda a gente muito interessada em fazer acontecer, as pessoas muito interessadas em procurar aquilo que são os seus clientes, e isto dá uma vida à feira muito importante. Portanto, é isto que nós temos que continuar a fazer passar a mensagem às nossas empresas nacionais e aos nossos expositores, que é assim que tem que fazer, é assim que tem que ser. A competitividade ajuda bastante e é assim que nós vamos ter que continuar a crescer. Muito bem, muito obrigado então a Bruno Albanese pela sua disponibilidade, não é? Obrigado eu pela oportunidade e votos de muito sucesso no vosso programa e nas vossas publicações. Muito bem, desta forma então terminamos esta edição do Jornal Mercado com o CEO do Grupo Arena, Bruno Albanese. Até já.